Isaías 37, oração de Ezequias. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E o farei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis, e ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezeve, e os filhos de Éden, que estavam em Telassá, onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouvi todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra do Senhor que falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste. E contra quem alçaste a voz e ergueste os seus olhos ao alto, contra o santo de Israel, por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado, agora porém o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas, e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e o mundo de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse
voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar.